Na nossa mentoria de hoje, vamos falar como definir metas. Gente, definir metas é muito importante para o nosso negócio, para a nossa vida num todo, né? Porque sem metas a gente não consegue alcançar os nossos objetivos que a gente tanto sonha. E hoje nós vamos aprender 7 passos para concretizar os nossos objetivos. Mas antes, deixa eu me apresentar, para quem ainda não me conhece, eu sou a Genesi, eu sou terapeuta, mas hoje nós vamos aprender a como traçar as nossas metas para que nós possamos concretizar os nossos objetivos. Muitas das vezes a gente tem sonhos, por não pôr ele no papel, a gente deixa de realizar. Nós estamos aqui já no final do ano, início do novo ano, e um ótimo momento para que nós possamos já fazer as nossas metas e colocar elas em ação, porque dá tempo para chegar no final do ano de 2024 com os nossos sonhos realizados. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você costuma se imaginar daqui 5 ou 10 anos? Pense em algo que deseja fazer daqui a uns 6 meses. Você já imaginou pensando assim? Ou talvez esteja preocupado com as tarefas que precisa concluir amanhã. Para que isso se realize, nós precisamos de ter um compromisso com a gente mesma, que é preciso saber como definir as nossas metas. E em níveis diferentes, todos os dias nós temos que cumprir uma pequena meta, que ao chegar no final, a gente já fez muita coisa. Porque nós precisamos de estabelecer meta logo em seguida, começar a trabalhar para alcançar. Porque não é só falar que eu quero, né? Temos que trabalhar para que isso seja concretizada. O simples fato da gente concluir uma tarefa no nosso dia a dia de trabalho é a concretização de sucesso em determinada meta. Por exemplo, aumentar as vendas diárias. Se eu quero aumentar as minhas vendas, eu preciso de arrumar uma estratégia para que isso aconteça. Eu preciso de planejar, anotar tudinho o que eu vou fazer para que eu consiga chegar no final do mês ali, aquele objetivo ele tenha sido realmente alcançado. Mas afinal, o que são metas? Metas, elas são qualificações específicas de algo que queremos alcançar. No geral, elas fazem parte do nosso objetivo, mas elas não precisam e podem estar relacionadas a qualquer coisa, da vida pessoal à profissional. Então, nós podemos fazer metas, né, para nossa vida pessoal e para nossas vidas profissionais, principalmente, né? E essas metas ajudam as pessoas a chegar ao que elas desejam. Por isso, definir é importante para que você saiba exatamente o que deve fazer para alcançá-lo. E daí a gente se pergunta, qual a diferença de metas para objetivo? A diferença de metas para objetivo, uma dúvida muito comum é a diferença entre metas. Por mais, só um minutinho, deixa eu colocar mais um participante aqui. Por mais que pareçam a mesma coisa, mas elas não são. Há fatores que ligam um conceito ao outro, né? E geralmente elas estão relacionadas, entretanto, são diferentes formas de alcançar algumas realizações. E isso é muito importante para nós. E pensando nisso, são diferentes formas, né, de alcançar algumas realizações em maior ou menor proporção. Então, não importa se é uma meta grande ou se ela é uma meta pequena, mas a gente vai alcançar. Por exemplo, vejam assim, um objetivo é conseguir maior qualificação profissional. Às vezes a gente quer ser remunerado, a gente quer ter uma remuneração maior ou trocar de cargo dentro de uma empresa. Então, essa é um objetivo que a gente tem ali dentro da nossa empresa onde a gente trabalha, né? Isso serve para serviços, para negócios, elas servem para muita coisa mesmo. E isso é muito importante para a gente, porque ela conclui um curso que será meta de uma pessoa. Então, a gente terá um objetivo maior e mais completo, que é o desenvolvimento profissional. Então, quanto mais a gente aperfeiçoa no que nós estamos fazendo, a gente vai arrumando estratégia para que isso aconteça. E por que é importante definir metas? Definir metas é importante para qualquer pessoa que precisa alcançar uma grande conquista. A seguir, entenda em alguns pontos que eu vou estar citando aqui,
como que essa organização para chegar aos objetivos, ela pode ser decisiva. Vejam só, uma coisa muito importante, nós temos que manter o foco, desenvolver um trabalho estratégico, né, como eu já falei há pouco, mas vou explicar isso aqui melhor, e promover um desenvolvimento gradual. Como manter o foco? Nós precisamos que as metas nos ajudam a manter o foco. Se você precisa conquistar algo, toda a sua dedicação precisa ser direcionada a isso. Vejam só, gente, muitas das vezes, pelo o cansaço, excesso de compromisso e outros fatores, é comum de não se manter focada nessa conquista. A gente acaba se dispersando ali pelo meio e aquele sonho que a gente tinha acaba deixando ele se fruir. E, no entanto, quando você define metas, seu objetivo é qualificado. E isso ajuda a direcionar melhor todos os seus esforços. Então, os nossos esforços, eles não ficam perdidos. E como desenvolver um trabalho estratégico? Metas são pequenas conquistas dentro de um objetivo maior. Então, cada pequena meta por dia que a gente conquista, nós temos que comemorar. Isso é muito importante. E, naturalmente, elas podem ser, por si próprias, maiores do que o normal. Se a gente ali comemora uma meta pequena, ela se torna grande porque a gente vibrou tanto em prol dela. E quando liga a algo maior, as metas são sensacionais para guiar esforços mensurável e conquistar ao longo do caminho. Gente, isso é muito importante. E temos que também promover um desenvolvimento gradual. Como que nós podemos fazer isso? As metas também, elas podem ser de uma forma possível e os objetivos de maior parte. Vejam só, isso acontece porque, no geral, elas são pontos de conquista que formam a trilha ao sucesso. Isso é muito importante, porque se você consegue impor a si próprio um desenvolvimento gradual, respeitando o seu tempo, isso é muito bom, porque ela ajuda a nos manter você motivada no caminho certo. Acreditar, confiar no nosso potencial e todo dia a gente fazer um pouquinho. Não querer já alcançar o todo, mas passo a passo a gente chega onde a gente precisa. Mas vamos lá. Como definir metas que ajudem você a alcançar os seus objetivos? Aqui tem uma foto, ó, aqui já, se você está com o celular, às vezes está vendo uma imagem menor, mas a gente precisa de anotar. Anotar tudo que a gente vai fazer ali durante uma semana, durante um mês, e focar. E cada dia que a gente termina uma tarefa daquela, é comemorar. E eu quero passar aqui para vocês as metas, 7 passos das metas, muito importante, para que nós possamos fazer ela e ter resultado. Se seguir essas metas, dá resultado. E ela é muito simples de fazer. Então, aproveita para anotar todas essas dicas que eu vou estar passando aqui para você. Vejam só. Primeiro, escolha a meta importante para você. O que é mais importante? O que você quer conquistar? Porque ninguém pode negar que um dos ingredientes essenciais para o cumprimento de uma meta é a motivação. Então, a gente tem que levantar já motivado, principalmente se o objetivo em questão for desafiador. Às vezes, a gente pode criar uma meta e acha que ela tem um desafio muito grande para ser cumprida, e conforme a gente vai desenvolvendo ela, a gente percebe que é muito fácil dela ser concluída, porque a gente vai fazendo pequenos detalhes. Por exemplo, se você ainda não se sente confiante no valor de investir em marketing digital, uma coisa que está na moda hoje em dia, né? É melhor se propor a escolher mais sobre o assunto, você vai aprender sobre este assunto, e antes de definir a meta. Depois que você estudou, você já está apto, porque é muito simples e muito fácil de você estudar e aplicar o que foi aprendido. O segundo, gente, a nossa meta, ela tem que ser SMART. E o que significa SMART? SMART significa específica, mensurável, alcançável, relevante e temporais. Mas fique tranquilo que eu vou te explicar o que significa cada coisa dessa daí. Então, para que as nossas metas realmente seja alcançada, chegar no final do mês e falar, nossa, eu consegui, nós precisamos de ter tudo isso aqui bem claro. Ela tem que ser específica. Vejam só o que é específico. Em vez de pensar em ideias vagas e abstratas, tenha um objetivo certo e claro em mente. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. Então, assim, o que eu quero? Eu tenho que ter em mente. Vamos imaginar assim. Eu quero aumentar a minha cartela de cliente, eu quero atender mais pessoas durante a semana. Tá bem claro, né? Que eu quero atender mais clientes durante a semana.
Agora vem a mensuráveis. Não dá para alcançar uma meta sem acompanhá-la de perto. Então, certifique-se de que seja possível medir o seu progresso ao busca da meta. Para a meta ser mensurável, nós temos que todos os dias fazer o nosso trabalho. O que que nós temos que fazer? Como que nós temos que divulgar o nosso trabalho para que eu consiga mais cliente? Eu vou divulgar nas redes sociais, eu vou divulgar no Instagram, eu vou sair e divulgar o meu trabalho nos salões de beleza. O que que eu vou fazer? Uma coisa que realmente seja possível eu ir e fazer para que eu consiga mais clientes. Alcançáveis. Lembre-se de que falamos sobre caminhar na lua? Pois é impossível que você seja realista e saiba o que terá condições de realizar. Então, aqui, gente, tem uma pegadinha, né? Como que eu vou caminhar na lua? É possível? Às vezes não, né? Mas eu atender mais cliente é possível, daí eu vou precisar de divulgar mais o meu trabalho. Daí é alcançável. Relevante. Em que a sua meta vai influenciar a sua vida ou a vida de outros, ou seja, qual a relevância dela. Pensando na sua empresa, qual a relevância da meta estabelecida para o seu negócio? Ela tem que ser relevante, né? Uma coisa que realmente eu possa fazer para que dê o resultado. Não tem como eu colocar uma coisa aqui fora do normal, que daí eu não consigo alcançá-lo, daí acaba ficando frustrado. E temporais. Qual o prazo para concluir a sua meta? Gente, entre todos, esse último é o mais importante, porque tudo tem prazo. Sem isso, fica mais fácil empurrar com a barriga e deixar as tarefas mais complicadas para depois. Vamos imaginar que este mês eu quero atender 5 clientes a mais. Então, vamos imaginar, até dia 28 de janeiro, eu atendi 5 clientes a mais. Imagina assim, como que faz isso? Tem de colocar a data. Eu colocando que até dia 28 de janeiro eu atendi 5 clientes a mais, então eu vou fazer um trabalho, vou divulgar mais, eu vou arrumar estratégia como que eu vou divulgar para que eu consiga atrair essas pessoas, essas 5 pessoas a mais. Então tem uma data, então até dia 28 eu tenho que fazer isso. Vocês conseguiram entender? É muito simples, é fácil de fazer. Mas, e para quem nunca fez, acha que é uma coisa assim muito difícil, fora da realidade. Gente, isso daqui é muito importante. Nós temos que montar um plano de ação. E Genesi, o que que é isso? Montar um plano de ação. Para você alcançar suas metas, então você precisa realmente de um plano de ação, ou seja, uma ideia clara de como vai concretizar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um objetivo, dobrar a quantidade de clientes da sua empresa, seus serviços, né? Isso é uma ótima meta, sem dúvida. Mas só com ela você não consegue ir a lugar nenhum. Você precisa realmente de colocar isso em ação. Porque tudo é uma ótima ideia, mas nós temos que agir. O segredo aqui é a gente agir para que a gente consiga realmente alcançar o que nós estamos fazendo. E se caso você tem dificuldade mesmo de traçar essas metas sozinho, eu tenho uma mentoria que eu te ajudo a colocar em ação. Avalie as metas que já alcançou. Gente, isso aqui é igual eu já falei atrás, né? Talvez você não perceba, mas provavelmente você já alcançou no decorrer daquele período muitas metas. E tira o foco do que deu errado, porque vai acontecer coisa que você não vai dar continuidade, que dali você tem que tirar o foco e focar, avaliar tudo positivo que você já conquistou. São coisas pequenas, mas nós temos que valorizar. E nós temos que comemorar com cada meta já alcançada. Gente, é muito importante, não tenha medo de sonhar alto. As grandes realizações só são conquistadas porque é sonhado alto. Tem aquele ditado, né? Mira no céu e acerta pelo menos em uma estrela. Para quem se atravessou a sonhar alto, trabalhar para que deixe, né, apenas uma ideia, porque sonhar pequeno, baixo ou sonhar alto dá o mesmo trabalho. Mas e se o seu desejo é fazer realmente a diferença, apenas garanta que as outras dicas apresentadas você pode seguir, porque assim, gente, não faz diferença de sonhar alto ou baixo. Sonhando alto, a gente pode ter a possibilidade de conquistar muito mais.
Estabelecer um cronograma. Gente, esse cronograma, ele é muito importante para definir as metas, porque ela passa muito por entender o tempo em que elas deverão ser alcançadas, porque vai estar tudo planejado, tudo anotado. Por exemplo, se você quer alcançar uma meta em 3 meses, precisa definir um plano de ação totalmente adequado e possível de ser realizado nesses 90 dias, aproximadamente. Então, esse cronograma, ele ajudará a distribuir os esforços nesse tempo. Às vezes a gente quer fazer tudo em um dia só, mas não precisa. A gente pode deixar cada dia da semana uma tarefinha para fazer. Gente, é muito importante acompanhar o progresso. E por último, gente, é uma coisa muito importante, o progresso, porque comemorar, conquistar, destacar que as metas precisam ser acompanhadas para ver a evolução e onde ela também pode ser corrigida, melhorando, mudando o sentido ali. Porque há muitas formas de acompanhar o progresso, principalmente quando falamos que o objetivo de negócio que contam com métricas decididas e avaliadas a cada aspecto da nossa empresa. Então, gente, é muito fácil para a gente fazer as nossas metas, a gente conseguir alcançá-lo, mas se a gente não tem nunca fez, a gente pode achar que é difícil, mas na verdade ela não é difícil de, de ser, de fazer. Deixa eu voltar eu aqui agora. E se vocês têm dificuldade para traçar sozinho essas metas, vocês podem estar contando comigo, porque eu tenho uma mentoria que eu faço, próprio mesmo para ajudar as pessoas a alcançar, traçar, planejar todas as metas. E eu faço um acompanhamento por 30 dias e ali a gente consegue colocar tudo no papel para que realmente a gente trabalhe ali, dê certo, alcança, porque eu já alcancei muitos objetivos meus através dessas metas e eu sei que realmente é possível e a gente consegue.